sim, hoje, né, eu quero que você faça um exercício. ちょっと日本語で話してくださいね。できるだけ話してくださいね。皆さん見えますかね？これが画面が見れないかな？画面が見れないかな？ちょっと見れないかな？ちょっと。日本語で話しましょう。Fala esta frase em japonês, né? Por exemplo, qual é a coisa mais difícil no estudo de japonês? Se você cria uma frase, né? Cria uma frase. Esse qual é a coisa mais difícil no estudo de japonês? Alguém perguntando em japonês, aí como você responderia? Como você responderia? Alguém pode falar? Vamos montar a frase, tá, hoje? Não é falar esta frase, não, né? Na verdade, assim, é responder em japonês, né? Já estava bolando a pergunta. Responder em japonês. Onegai shimasu. Responder, alguém quer tentar? Qual é a coisa mais difícil no estudo? Pode ser, 例えばね、時間がないとか、敬語が難しいとか、受け身系が難しいとか、pode falar várias coisas, né? Pode colocar muitas, né? Assim, 例えばね、então vamos dar exemplo, né? Exemplo. 敬語、日本語は敬語が難しいと思います。ね。で、敬語わかります？敬語。Expressão,敬語、modo de falar respeitosamente, né? 敬語。ね、敬語が難しいと思います。例えばね、outro exemplo, ね、日本語、の勉強は、時間がかかるので、大変だと思いますね。Sim, uma coisa. Tem gente que não consegue ler hiragana aqui? Hiragana, todo mundo sabe ler hiragana? Daijoubu? Todo mundo? 以上です。リラさん、大丈夫？読めますか？はい。¿Qué escribe en Roma? ¿Melhor? Não precisa não. Sandra, 大丈夫ね？ Sandra, com certeza que 大丈夫。はい。Eu também consigo. Kanji é mais difícil. Mas kanji fácil, daijoubu, né? Hiragana, katakana, daijoubu. Ok. Hiragana. Ok, né? Aí, todos sabem. Se não sabe, aí pode colocar no chat, お願いしますね。qual que é isso? Eu não consigo ler, por exemplo, né? Talvez algumas pessoas assim consigam ler, mas devagar, né? Sim, muito devagar. 日本語は敬語、ね、敬語が難しいと思います。Por exemplo, 敬語が難しいと思います。Essa é uma expressão, né? Eu acho que, né? É uma expressão, acho que alguma coisa. É uma fórmula, né? と思います。Fazer uma oração subordinada, porque と思いますé a sua opinião, né? Sua opinião é と思います。E esta parte é oração subordinada, né? Oração subordinada, esta parte. Aqui. と思います。Novamente apareceu. Sim, coisa grande, né? Sim, para os iniciantes é muito difícil isso, né? 日本語の勉強は時間がかかるので、OK, tudo bem.
Você simplesmente pode falar, né? Qual é a coisa mais difícil no estudo de japonês? Fosse eu, 敬語が難しいですね。falar assim, né? 敬語が難しいじゃなくて、覚えにくいです。por exemplo, ね。覚えにくいです。例えばね。敬語を間違えます。ね。por exemplo, ね。Tipo, quando você quer falar 敬語まあ、例えば、敬語é difícil de aprender. Querendo falar assim, o敬語é difícil de aprender. 敬語が覚えにくいé difícil de aprender, né? Duro de aprender. Ou duro de memorizar, né? É que 覚えるsignifica aprender. 覚えるのsentido de aprender no sentido de memorizar. 覚える. Sensei, Sim. qual é a diferença de Oboeru para Manabu? É, isso mesmo. Manabu, na verdade, você aprende. Aprender em geral é manabu, né? Manabu. Manabu. Né? Ou através de estudo, né? Ou através de mestre, né? Ou você sozinho também. Manabu, você vendo e você aprende. Isso é manabu. E tem 4 a aprender, na verdade, em japonês. Esse é ちょっとね、大変ね。4 a aprender. Então, 覚えるé outro 学ぶ e outro は習う。習う。習う、isso é aprender com mestre. Com professor. Ensinado. Sim, ser ensinado, isso. 習うね。isso. Muito bem. E 学習する。Isso é também a mesma coisa de 学ぶ。まあ、学んで習得する、学んで習うっていうのかな、学習する。まあ、学ぶは、習う。Assim, junto, né? Aprendendo kanji, dá para saber o significado, mais ou menos, estudando kanji. Né? Enquanto não aprender kanji, é meio difícil. Todos conseguem ver? Conseguem ver? はい、見えます。はい、ありがとう。muito bem, ありがとう。ね、o 敬語、por exemplo, ね、が覚えにくい。覚えるは memorizar, ね。学ぶはaprender em geral. 習うは ser ensinado. Aprender com professor, ね。学習する、学ぶ。quatro, né? Quatro aprender. Para aprender em japonês. Mas, isso é... Ok. だから、まあ、何が大切かね。Ok. Ou outro exemplo, né? Que você quiser falar, tá?敬語を間違えますよ。erro, por exemplo. Erro. O 敬語。né? Eu erro,敬語を間違えます。Também é exemplo. 敬語を間違えます。Mas tudo bem, isso se quiser tentar falar, tá? Responder, né, em japonês. Qual é a coisa mais difícil no estudo de japonês? Alguém quer tentar responder em japonês? E desu ka? Dozo. Sumiu a frase, que droga. Kanji ga takusan arimasu.そうか、OK. がたくさんあります。OK、muito bem、ありがとうございますね。OK。例えばね、漢字がたくさん、em vez de falar あります、em vez de falar assim, né? Que tem bastante kanji, no caso. あることです。Tipo, esse koto
tem significado de fato ou o assunto. Quer dizer, tipo, é que japonês tem bastante kanji. E nesse caso, nós falamos kanji ga takusan aru koto, né? Kanji ga takusan aru koto. E des é para dizer que né? Quer dizer, porque pergunta isso, o que é mais difícil para estudar japonês, né? Aí, nesse caso, kanji ga takusan aru koto desu. Mario-san consegue ler, sim, pode pronunciar. Kanji ga takusan aru koto desu. Sim, kanji ga takusan aru koto desu. Muito bem, arigatou, arigatou. Que tem bastante kanji, né? Esta frase, é que tem bastante kanji em português, né? É que tem bastante kanji. Em português é normal, né? A dificuldade é que tem bastante kanji. Kanji ga takusan aru koto desu, né? Esse koto, se puder usar esse koto, é perfeito, né? Kanji ga é perfeito. Se você consegue usar, se consegue dominar o koto, né? Tem que exercitar isso. Isso. Mas esse koto, acho que ainda não aparece ainda, porque assim, um assunto um pouquinho mais difícil, né? Assim, a maneira. Assim, eu acho que tem, que muita gente também sofre, né? Porque tem muitas maneiras de falar. Que talvez, assim, estudando, você consegue entender mais do que poder falar correto. Agora, assim, falar correto é uma das coisas mais difíceis no idioma japonês. Falar correto. Por isso, não precisa se preocupar em falar correto. Importante é poder expressar assim. Sabe que no estudo japonês muitos intérpretes, né, que tem profissão como intérprete, não falam correto o idioma japonês, né? Se não nasceu aqui, mesmo nascendo aqui, erra, né? Mas isso não consideramos mais o erro, mas gramaticalmente é erro. Mas tudo bem, isso não é importante, né? Então, o Mario-san tentar falar isso, né? Esta frase, né? Kanji ga takusan aru koto desu, né? Ou kanji ga takusan aru koto ga muzukashii desu, né? Kanji ga takusan aru koto ga muzukashii desu. Pode falar desse jeito, né? Kanji ga takusan aru koto ga muzukashii, né? O que é difícil é que tem bastante kanji. Então, nesse caso, kanji ga takusan aru koto ga muzukashii desu. Esse ga muzukashii desu tem que separar para aprender idioma japonês. Esse koto. Por quê? Kanji ga takusan aru koto é uma frase. É uma frase separada. Tipo, serve como substantivo, né? Kanji ga takusan aru koto, né? Em equivalente a que tem bastante kanji em português. Equivalente. Que tem bastante kanji. Seria kanji ga takusan aru koto, né? Koto. Ok, koto é muito útil. Mas hoje, com pouco tempo, eu queria ensinar coisa um pouquinho mais básico, tá? ちょっと難しいでしょ? Um pouquinho difícil, ainda, né? Ainda é um pouco difícil. Mas antes de assim, fazer o básico, né? O básico, na verdade, este assunto, esse OV, né? Não é nome de whisky, tá? Esse é esse OV. Sujeito, objeto e verbo. Japonês é assim. Agora, a sua língua, a língua ocidental é SVO. Esta ordem. Por exemplo, eu assisto TV. Simples, né? Esse eu é sujeito, né? Eu é sujeito.
assistir, verbo assistir é verbo, certo? E TV é objeto, se quer dizer, o que você assiste. A coisa que você assiste é TV. Quer dizer, TV é objeto. Dá para entender? Isso é... Sim. Para quem estudou a gramática, né, de qualquer língua, com certeza que entende muito facilmente esta parte. Agora, em japonês, watashi, eu vou escrever aqui de propósito em romaji. Watashi, terebi, mimasu. Né? Watashi, terebi, mimasu. Ok, estou ignorando as partículas. Por quê? Porque se você não errar a ordem, entende-se perfeitamente. Japonês nativo ouvindo, entende perfeitamente. E também você conseguindo entender essa ordem. Assim, alguém falando, você assistindo TV, anime, drama, qualquer coisa, você pegando a ordem, dá para entender o significado da frase. E por isso eu estou dizendo, essa coisa mais básica e que, infelizmente, muita gente ignora, porém, entendendo isso, né, facilita muito o seu estudo. Esse watashi é sujeito, esse, né? E TV, o objeto. Mimasu é verbo, certo? E essa ordem. A língua japonesa sempre termina as suas frases com algum verbo. Né? Algum verbo, tá bom? Algum verbo. Isso é uma coisa muito importante para aprender, né? É verbo. E no caso, verbo que estou dizendo, isso inclui des também, né? Des, né? Isso. Vamos considerar des como verbo, né? Des como verbo, tá? Considerando des como verbo, então sempre termina com des ou o verbo, né? É sempre assim. Ok, agora sim, tem que entender um pouquinho mais, tá? Tem que ir um pouquinho mais. Esse CV, o que é isso? Esse sujeito, depois complemento e verbo. Mas o que é complemento? Por exemplo, eu sou brasileiro. Ok, novamente, vamos lá. Esse e este o sou, na verdade, é verbo ser. Né? Eu sou brasileiro, esse é complemento. Eu sou brasileiro. Por quê? Complemento é que, sabe, o que significa isso? É igual ao sujeito, quer dizer, equivalente a que está na mesma posição do sujeito. Sujeito está na mesma posição de complemento. Quer dizer, por exemplo, nesse caso, eu sou brasileiro. Quer dizer que eu é igual ao brasileiro. Nesse caso, na gramática, né? Falamos assim, quer dizer, não é igual, tá? Está na mesma posição, né? Está na mesma posição. Mas eu escrevo aqui que assim está, tipo, por exemplo, eu sou brasileiro, eu sou japonês também. Nesse caso, a palavra japonês é um complemento. Sim, pessoa, por exemplo, assim, né? Japonês é amarelo, por exemplo, né? Existindo isso, japonês é amarelo, japonês, por exemplo, tá? Japonês é amarelo. Quer dizer, nesse caso, amarelo é complemento, não é objeto, é complemento. Né? De qualquer maneira, na língua japonesa, verbo vem no final, tá bom? Né? Japonês é amarelo, por exemplo. Nihonjin wa kiroi, né? Por exemplo, né? Você não precisa aprender isso, né? Importante é isso. Eu sou brasileiro. Em língua portuguesa é SVC. Agora, língua japonesa é SV. Verbo vem no final, tá? Vamos ver. Watashi, eu vou escrever em romaji aqui. Watashi, Brasil-jin desu, né? Watashi, Brasil-jin desu. Ok. Nesse caso, watashi é sujeito.
ブラジル人はコンプレメント。E des é verbo. Seria isso. Ok? Tem pergunta até aqui? É importante aprender a ordem. Né? Ordem é muito importante. Né? Ok. Por que é muito importante? Assim, principalmente acontece quando objeto SVO de língua portuguesa, da língua portuguesa, assim. Aqui acontece muito erro, né? A maioria dos iniciantes e até as pessoas que já estudou bastante erram nesse assunto. Ordem. Tipo, eu assisto TV, né? Watashi miru terebi, né? Miru terebi, né? Watashi miru terebi. Mas é errado, né? Agora, assim, errando um pouquinho, né? Eu como comida, por exemplo, né? Watashi gohan taberu, né? Certo? Watashi gohan taberu, né? Ok, tudo bem. Watashi taberu gohan, né? Watashi taberu gohan. Já assim, fica esquisito em japonês, quer dizer, não dá para entender. Ok. Agora, colocando ordem corretamente, mesmo sem partícula, dá para entender perfeitamente. Watashi gohan taberu. Watashi terebi mimasu, ou miru. Né? E também, aqui, watashi brasileiro desu. Se você falar watashi desu brasileiro, já não se entende. Né? Já não se entende. Watashi desu brasileiro. É esquisito, quer dizer, não faz sentido. Né? Dá para entender? Com esse pensamento, tá? Com esse pensamento, né? Complemento. Japonês é difícil, é uma frase. Japonês é se e verbo ser é ver. E difícil é complemento, né? Complemento, tá? Então, como fala isso em japonês? Dá para entender, né? Porque japonês é Nihongo e vamos lá. E verbo ser, digamos que des, né? Assim, no iniciante assim vão aprender como des, né? Aqui. E difícil é muzukashi, né? Muzukashi. Difícil é a palavra muzukashi. Então, pessoa que ignora a gramática, que é ordem das palavras, é capaz de falar Nihongo desu muzukashi, né? Nihongo desu muzukashi. Mas falando isso está errado. É errado no sentido de fica difícil de entender, é difícil de ser entendido. Por isso, tem que trocar a ordem, né? Nihongo muzukashi desu. Trocar assim, simplesmente esse se muzukashi desu. Esse se ve. Trocar a ordem para esse se e ve. Fazendo isso, ignorando partícula, dá para entender perfeitamente, né? Ok? E por quê? Por que estou ensinando isso? Porque se não entende isso, não adianta aprender a oração subordinada, né? Quer dizer, alguma coisa. Porque assim, né? É que é continuação, frase e frase, frase, frase. E continuar, né? Desse jeito. E vamos a outro exemplo, tá? Japonês é fácil. Como que fala, então? Japonês é fácil, né? Nihongo wa, né? Nihongo kantan desu, né? Nihongo kantan desu, né? Ok? Nihongo kantan desu, ok? E assim, falando isso, o japonês entende perfeitamente. Não precisa corrigir nada, ok? Nihongo kantan desu. Está falando perfeito. Nem precisa colocar o wa aqui, tá? Nihongo kantan. E com esse pensamento, né? Futuramente, ok, vamos aprender a expressão coloquial aqui, né? Vamos tirar desu, né? Pode tirar. Com esse pensamento, né? Nihongo kantan. Nihongo kantan. Perfeitamente entendido. Quando você fala, Nihongo muzukashi, né? Nihongo muzukashi né? Desse jeito. Pode falar desse. Nihongo kantan né? E desse jeito, tá?
Ok. Então, com esse conhecimento da expressão,なんていうかな、normal、日本語は難しい、日本語は簡単だ。né? Com esse pensamento, vamos fazer uma expressão, né? Oração subordinada plus to omoimasu, né? Para falar da sua opinião, né? É importante, né, aprender isso, como falar, aprender a falar a sua opinião, o seu pensamento. 見えるかな? Oração subordinada, mas como faz oração subordinada? E dentro de oração subordinada, não pode ignorar esse, o, v, o. Ok. Eu vou devagar, tá? Vou devagar, né? Vou devagar. Tá, ちょっと難しいね。思います。ちょっと難しいね。Pessoal que gosta de matemática, assim, ok. Agora, sim, gente, está conseguindo entender até aqui? Tem pergunta ou, assim, não sabe o que tem que perguntar? Como que é? 難しいですか? Sensei, poderia ser assim, vamos ver. 日本語の勉強は一番難しい漢字ですと思います。漢字と思います。そうか、そうか。OK。ね。日本語の勉強で一番難しいことは、難しいのは、ね。日本語の勉強で一番、これね、でがね、talvez esse de é em, né? Ou no, né? Em português seria em. Esse em alguma coisa, né? Em. 一番は、OK。一番、日本語の勉強で一番、難しい、こと。né? Aí, isso é uma oração subordinada, né? 日本語の勉強で一番難しいこと、que significa a coisa, né? Coisa, né? Porque ことé coisa, né? ことé coisa. Isso. こと。と思います。Quer dizer, a coisa mais difícil, né? Nesse caso, こと、né? É o mais difícil. 一番é número né? Isso é básico, né? Vocês aprenderam, né? 一番難しいこと, né? A coisa mais difícil em estudo do idioma japonês, né? Essa é a regra, né? Para interpretar o idioma japonês, sempre faz contrário. Sim, fazendo contrário. Quando assim acha muito difícil assim entender, fazer de trás para frente. Tentar trazer de frente para de trás para frente, né? Não é todo o caso, mas a maioria dos casos é assim, fica mais fácil. Quer dizer que assim, quando você quer falar em japonês corretamente, aí tem que assim colocar a última palavra para a cabeça, para o início, né? Para em frente. Então, a coisa mais difícil, né? Coisa mais difícil. A coisa mais difícil é ichiban, né? Ichiban é número 1, né? Ichiban. Quer dizer, a número 1 das coisas das coisas difíceis, né? Número 1 das coisas difíceis, né? Seria isso. Ichiban muzukashi, né? Você pode falar motomo, né? Também, né? Motomo. Mas, assim, pessoa que trabalha no Japão, acho com certeza que, assim, né, usa a palavra mais ichiban muzukashi, ichiban taihen do que motomo, né? Se quiser falar motomo também, tá certo, né? Tá bom? Ok. Agora, ichiban muzukashi koto, né? De, isso tem que ser depois de Nihongo no benkyou de. Que a ordem tem que ser contrária. Nihongo no benkyou de
né? Nihongo no benkyou de no estudo. Eu vou falar assim para a pessoa que usa espanhol, né? Né? Eu vou falar em o estudo, de japonês. Em estudo de japonês. Significa isso, tá? Em estudo de japonês. A coisa mais difícil, né? Ok? Assim, mais ou menos assim, não tem tem que estar acostumado em dividir frase desse jeito, né? Quem tem que começar em estudo de japonês, a coisa mais difícil, né? Agora entra tá? Né? Mas para falar wa koto wa, né? Wa, né? Wa kanji desu, né? Por exemplo, né? Kanji. É o kanji, né? Kanji. Então, para você falar, né, assim, a coisa mais difícil no estudo de japonês é kanji. Querendo falar isso, tem que trocar a ordem. Em estudo de japonês, primeiro, assim, área, né? Dentro do limite, assim, tem que determinar o limite. Primeiro, assim, não tem o canal. Na sua cabeça, primeiro tem que fazer assim desenho, assim, dentro do estudo de japonês, dentro do estudo, digamos que esse desenho, esse círculo é estudo de japonês. Dentro do estudo de japonês, a coisa mais difícil, aqui é a coisa mais difícil, esse vermelho é a coisa mais difícil, né? Então, ordem é primeiro grande, né? Primeiro grande, área toda. Depois vamos limitar dentro da área, dentro do estudo de japonês, a coisa mais difícil, né? A coisa mais difícil é kanji, né? Significa que esta é kanji que eu queria, né? Você está dizendo kanji, é kanji, né? Kanji. É kanji. Tá bom, gente? Então, ordem assim. Primeiro, 2, segundo e terceiroは漢字です。Ok. Então, gente, isso não se preocupe, muita gente não sabe montar a frase. Assim, para poder ser entendido, melhor fragmentar, melhor dividir frase por frase, aí fica mais fácil, porque a coisa mais difícil é continuar, assim, usando preposições, conjunções, né? E usa, tipo, forma T e continuar, assim. Difícil, né, gente? Isso é difícil. Por isso, melhor dividir, para poder expressar melhor, ok? Então, gente, vamos falar estas 3 frases. Nihongo no benkyou de... Hongo no benkyou de Ichiban muzukashii koto Ichiban muzukashi koto wa kanji desu. wa kanji desu. Isso, né? Ok? Já, Sandra, né? Sandra-san que falou, né? Sim, essa... E faltou eu penso, né? Omoimasu, eu acho. Ah, tá, ok. Wa kanji, nesse caso, wa kanji to omoimasu. Wa kanji, nihongo no benkyou de ichiban muzukashii koto wa kanjiと思います。まあ、漢字だと思いますね。ちょっと難しいね。漢字は漢字。OK。ここで、だと思います。OK。Quarta frase. Aqui vem Então, para falar da sua opinião, você coloca em português ou espanhol, coloca em frente, né? Sempre, né? Eu acho que, é sempre vem em frente. Mas em japonês é contrário. Tem que vir no final. 漢字だと思います。ね。Gente, assim, esse dá, na verdade, sem dá para entender. Consegue entender, né? Kanji
と思います。Mas é natural, nós colocamos da, né? Kanji da to omoimasu. Porque antes de to omoimasu, né, tem que vir a forma usual, né? Pessoa que estudou intermediário 2, talvez assim com muita confusão, acho que está mexendo forma normal, verbo normal, né? Assim, que é aquele que termina com da, né? Da, ou data, né? Quer dizer, a expressão, né? Forma de dicionário, por exemplo, ou forma ta também. Isso é usual, que é normal, forma normal. Então, antes de to omoimasu, tem que vir forma normal. É por isso, da to omoimasu, ok? Então, da to omoimasu, eu acho, né? Por exemplo, né? Significa eu acho que, né? Que eu coloquei até, eu acho que. Então, gente, assim, claro, esses quatro tem que montar, né? Só que assim, quando a ordem está certa, pode faltar muitas palavras aqui, né? Nihongo no benkyou ichiban muzukashii wa kanji to omoimasu. Falando desse jeito, assim, faltando palavras, dá para entender perfeitamente. Não se preocupe, né? Importante não errar a ordem. Nesse sentido, então, pode falar novamente, Sandra? Ler a frase inteira? Uhum. Nihongo no benkyou, Sim. ichiban muzukashi... gomen. Nihongo no benkyou de ichiban muzukashi koto wa kanji da to omoimasu. Muito bem, perfeito, perfeito. Isso mesmo. Vamos treinar bastante. É como, sabe que, né, tem que dar importância àquela frase de 365 dias, tá? Frase do dia. Frase do dia, assim, porque assim, avançando, aí assim, vai aparecer esse tipo de frase. É para memorizar, né? Justamente para memorizar. Porque tem que memorizar, porque assim, né? Hoje você está tentando entender, assim, sistematicamente, mas isso é só para poder lembrar. Isso, porque montar frase a partir daqui, eu acho um pouquinho difícil, muito trabalhoso. É mais importante você aprender muitas frases, memorizar frases exemplares e para poder entender, ver isso, voltar aqui, entende? Mas hoje, assim, né, se assim, a Sandra deu esse exemplo, então vamos aprender essa frase, né? A coisa mais difícil no estudo de japonês é kanji, né? Eu acho, quer dizer, colocar, eu acho. Professor, uma pergunta. O que é seikaku? Seikaku. Seikaku? O que é o significado? Seikaku no sentido de qual frase? Seikaku ni hanasu? Seikaku ou anata no seikaku? Porque seikaku é exatidão, né? Significa exatidão e também seikaku é característica também. Tem essa palavra. Característica. Não sei, depende do contexto. Porque tem seikaku de característica e seikaku que é exato, correto, né? Tem esses dois, seikaku. Depende da frase, depende do contexto, né? Seikaku. Ok? Né? Exatamente correto, né? Seikaku. Mas, nãoていうの, exato, né? E a seikaku é característica. Característica とかカラッテルとかね。カラッテル。性格とかね。カラッテル。まあ、カラッテルね。カラッテル。Característica. Caráter. Mais caráter do que característica. 大丈夫? Entendeu? Sim, entendi. Obrigado. はい。OK。じゃあ、OK。gente, Mário さん? Na sua opinião, você pode colocar assim, por exemplo, assim, depois de memorizar isso, né? Eu acho que a coisa mais difícil no estudo de japonês é kanji. Difícil, né? Nível alto já nível tá bem alto. Você pode colocar assim. Eu tento fazer essas frases meio compridas, mas me atrapalho um pouco. Então, eu dei um passinho atrás, eu estou tentando melhorar as frases pequenas. Sim. OK. 大丈夫。Então, por exemplo, assim, por exemplo, alguém perguntando, né?
日本語の勉強で一番難しいことは何ですか? Aí você pode responder, 漢字だと思います。Pronto, sim, só isso, né? Sim, sim. Ok? Então, gente, vamos treinar novamente aqui. Vamos treinar. 日本語の勉強で一番難しいことは漢字だと思います。Vamos falar, gente? 日本語の勉強で一番難しいことは漢字だと思います。Ok, ok, né? Tudo bem. Agora vamos fazer exercício de falar da sua opinião, do seu pensamento, né? だと思います。Por exemplo, o Hisao-san tem opinião diferente? É a coisa mais difícil no estudo de japonês, né? Você acha diferente, assim, alguma coisa, né? Assim fosse assim, eu faço pergunta assim, no caso, não é kanji que é difícil, é outra coisa que é difícil. Por exemplo, keigo. Furesu. Hã? Furesu, frases. Frezu? Bun. Frezu. Frezu suru koto musukashi. Frezu o tsukuru koto, né? Ok, ok, muito bem. Suruじゃない? Okay. フレーズを作ること。Então, esta parte vamos colocar は、文を作ること。違う、文章じゃない。文でいい。文。まあ、文を作ること。ね。文を作ること。ね。Você pode trocar a palavra 文を作ること。ね。formar frase. A frase é bom que fala? そう、文。Frase em inglês? Ego? Frase em inglês, mas pode entender frase, né? Mas Bun que fala. Bun é japonês, né? Okay. Mas assim, maioria assim, das palavras simples em inglês, japonês também entende. Quer dizer, inglês japonesado. Sim. Frase, né? Frase, entende-se. Sim, claro, frase. Então, você pode fazer bun o tsukuru koto ou frase o tsukuru koto, né? 作ることは作れmontar, né? Ou fazer frases, né? O assunto, o fato de, né? Esse koto, muita gente não sabe falar, tá? Mas se você puder falar, ainda bem que você, né? Quer dizer, melhor, né? Ok, então, né? Nesse caso, então, Izumita-san, então, né? Pode falar assim, né? 文を作ることね。falar assim, essa frase inteira, tá? 日本語、escute bem aqui, olhando aqui, tá? 日本語の勉強で一番難しいことは文を作ることだと思います。ね、もう一回。日本語の勉強で一番難しいことは文を作ることだと思います。OK。Então, Izumita-san, じゃあ頑張ってください。ちょっと言ってください。ね。はい。日本語勉強で一番難しいことは文を作ることだと思います。Muito bem, perfeito, perfeito. Ok, né? Agora, se repetir isso, tá? Poder falar sem ler, né? Ok. Então, aprendendo esta frase como frase exemplar, aí você pode colocar outras coisas, né? Então, já aprendeu, né? Essa parte, eu acho que... Então, tem outra. Por exemplo, querendo dizer keigo, por exemplo, né? Keigo. 敬語だと思います。敬語。だから、ね、いらっしゃい、ね、参ります、伺います。Essas tudo é assim, keigo, né? Keigo é difícil. Para japonês também. Para mim também, keigo é difícil. Né? Nesse caso, 日本語の勉強で一番難しいことは敬語だと思います。ね、desse jeito, 敬語だと思います。Né? Sim, ok, perfeito. Se falar assim, né? Sim. Aí japonês, todo japonês vai concordar. Claro, sim, é muito difícil para nós. Imagina para vocês, né? Sim, com certeza. Né? Keigo da to omoimasu. Eu acho keigo, né? Kanji também, sim, claro, com certeza. Todo mundo sabe que é difícil. Mas a keigo é coisa bem japonesa, né?
Porque chinês tem bastante kanji. Agora, assim, keigo, o que tem keigo é japonês e coreano. Japonês e coreano tem keigo. Essa é forma de respeito. Forma de expressão respeitosa. Né? Keigo é difícil, né? Acho que intermediário 1 apareceu. Certo? Né? Porque assim, você indo para qualquer loja, você vai ter que entender. Lojas japonesas só usam keigo. Aí você assim, tipo assim, falando assim, já nanji ni koraremasu ka? Korareru? Korareru? Que é isso, né?じゃあ今からそちらに伺います。伺います? Que é isso? 伺うね。tem essas coisas, né? Então, o keigoだと思います。敬語だと思います。OK。Muito bem, gente. So né, gente, assim, já estamos na hora de terminar. Tem alguma pergunta? Vou já aproveitar, né? Você já quer uma vez por mês, né? Então pode aproveitar a sua pergunta. Consegui entender completamente aqui, gente? Wakarimasu ka? Daijoubu? はい。はい、大丈夫です。はい。大丈夫です。大丈夫ね。Eu queria até perguntar outra coisa, mas não dá tempo. 日本語で話しましょうね。傾向間違えてくる。そうだね。まあ、mesma coisa, né?じゃあ、OK。じゃあ、皆さん頑張ってくださいね。Eu queria, assim, aprofundar um pouquinho mais esse SOV, esse CV. Esta parte conseguiu entender? O complemento, essa ordem, termina com verbo em japonês. Todo termina com verbo, né? O verbo ser, quer dizer, desu, o verbo conjugado, né? Qualquer coisa, né? Assim, né? No caso, né? Desse no final, o último desse pode ser tirado, né? Ou dá, pode virar para dá, né? Ou, né? Isso é mais ordem, isso. Nihongo wa, né? Não colocar Nihongo wa desu, muzukashi. Não, Nihongo wa muzukashi desu, né? Nihongo. Ok, não vamos aprofundar muito, não? Já acho que já basta por hoje, né? Já é suficiente por hoje. Ok, gente. Já já mata tsugi no授業でね、皆さん、ok, eu espero que você vá para, né, completar nível 2, nível 3, né? お願いしますね。お疲れ様です。じゃあ、muito obrigado pela sua participação, né? Hoje vamos terminar por aqui, né? ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ、これで失礼します。ありがとう。ありがとうございます。